Olá, pessoal! Se você já quis escrever um texto, mas não é tão fluente em inglês, ou quer dar um tom diferente do que está criando, eu tenho a ferramenta certa para você. Hoje vou fazer um tutorial baseado no Grammarly. O Grammarly é uma ferramenta de assistência para escrita. Ele pode te ajudar a recriar textos para que fiquem mais formais, por exemplo, mas também possui uma ferramenta de IA integrada, onde você pode escrever prompts e ele pode te ajudar a gerar textos com base nesses prompts. Você pode usá-lo em duas versões diferentes. Você pode baixar o aplicativo e instalar no seu computador para usar em diferentes textos que estão no seu computador, ou pode instalar a extensão para a web e usá-la, por exemplo, em documentos do Docs ou em várias outras opções baseadas na internet. Hoje, vou te ensinar como usar a extensão para a web. Vou te ensinar como reescrever um texto que você já escreveu, caso queira dar uma direção diferente, e também vou te mostrar como escrever prompts para que o Grammarly produza textos diferentes. Existe uma versão gratuita e uma versão paga. Eu vou usar a versão gratuita, mas como em todos os tutoriais, tem alguns links de afiliado na descrição aqui embaixo para você usar. Então, sem mais delongas, vou fazer meu rosto desaparecer para poder mostrar melhor a minha tela e te ensinar como usar o Grammarly. Vejo vocês no final. Essa aqui é a página onde você pode baixar a extensão para a web do Chrome. Eu já instalei e vou te ensinar como usar em um documento do Docs. Você pode usar em vários aplicativos diferentes da internet, como eu estava te falando. Você pode usar no seu Gmail, por exemplo, ou se você abrir o WhatsApp no navegador, ele também pode te ajudar a reescrever textos. Então, vamos criar um documento em branco aqui e como a extensão já está instalada, você pode vê-la bem aqui no canto inferior direito. Se você clicar aqui nessa estrela, algumas opções vão aparecer. Por exemplo, você pode escrever prompts para o Grammarly, criar um texto baseado nesses prompts. Ele pode gerar ideias, pode escrever um projeto para você e tem várias outras funções diferentes que você pode usar. Por exemplo, pedir educadamente uma atualização. Se você quiser pedir uma atualização em um e-mail, por exemplo, ele pode te ajudar a pensar em temas para um trabalho, mas por enquanto, vou apenas pedir para ele escrever uma história curta sobre um pássaro. Essa é a história curta que o Grammarly já criou. Se quisermos, podemos selecionar tudo, copiar e depois colar no nosso Docs assim. Vou aumentar um pouco o tamanho e, como você pode ver, temos uma história curta sobre um pássaro em questão de segundos. Ela diz: era uma vez, em uma floresta verdejante, vivia um pequeno e vibrante passarinho azul chamado Lila. Lila não era conhecida apenas por sua cor marcante, ela tinha um talento único. Ela conseguia cantar as melodias mais encantadoras, capazes de fazer até a criatura mais triste sorrir. Então, por exemplo, se quisermos separar a introdução da história do resto do texto e quisermos mudá-la, podemos selecioná-la. Podemos abrir o Grammarly bem aqui e clicar em algumas opções diferentes. Podemos criar um esboço, podemos melhorar o texto ou, se clicarmos em mais ideias, podemos, por exemplo, encurtá-lo. Vamos ver como o Grammarly encurta a introdução, por exemplo? E como você pode ver, ele removeu algumas palavras para que a introdução ficasse um pouco mais precisa e curta. Vou usar essa nova introdução e substituir a que tínhamos antes. Vamos só aumentar de novo. Por exemplo, se a gente separar esse outro parágrafo aqui do resto do texto, podemos ver outras opções que o Grammarly oferece. Digamos que queremos deixá-lo mais fluente. Esse é o texto original. Ele diz: todas as manhãs, quando o sol despontava no horizonte, Lila voava de galho em galho, enchendo a floresta com seus doces cantos, e o novo ficou um pouco mais longo. Ele enfatiza mais algumas partes da história. Ele diz: todas as manhãs, quando o sol começava a surgir no horizonte, Lila voava de galho em galho, enchendo a floresta com seus cantos melodiosos. Como você pode ver, agora está usando um vocabulário mais formal e ficou um pouco mais longo porque pedi para deixá-lo mais fluente. E você também pode personalizar o Grammarly para que ele se adapte melhor ao seu estilo de escrita. Por exemplo, se você clicar aqui em Minha Voz, pode mudar o grau de formalidade de como o Grammarly funciona. No momento, está em neutro, mas se clicarmos em formal, ele vai produzir textos mais formais e você pode escolher entre vários tons diferentes. Por exemplo, se você quiser que seja espirituoso, empático, envolvente e assim por diante. E se você clicar na sua profissão, o Grammarly vai entender melhor que tipo de texto você está produzindo. Assim, ele pode se adaptar melhor ao seu estilo de escrita. O Grammarly é um plugin que funciona apenas em inglês, mas você pode escolher entre diferentes tipos de inglês. Você pode escolher inglês australiano, britânico, canadense, indiano ou americano. E se clicarmos em usar esta voz, podemos ver como a nova voz personaliza o nosso texto.
Por exemplo, eu quero deixar a introdução com um tom um pouco mais profissional, então vou clicar nesta opção aqui, e esta é a nova versão que o Grammarly criou. Esta é a primeira. Em uma floresta verdejante vivia um vibrante passarinho azul chamado Lila, e esta é a nova. Dentro de uma floresta exuberante residia um passarinho azul chamado Lila, distinguido por sua coloração vibrante. Isso está mais próximo de um artigo acadêmico, digamos assim. Mas, como você pode ver, está de acordo com o tom que selecionamos porque eu cliquei em mais formal e mais espirituoso, então tem um pouco de humor. E existem quase infinitas maneiras de usar o Grammarly. Como você viu, ele criou uma história curta em questão de segundos. Mas também podemos usá-lo para escrever, por exemplo, redações. Eu poderia pedir para ele escrever uma redação sobre por que Romeu ama Julieta. Vou copiar para o documento para que possamos ver melhor. Então, esse é o ensaio que o Grammarly escreveu em questão de segundos. Como você pode ver, ele começa com um título. Chama-se O Amor Atemporal de Romeu e Julieta, uma análise de afeição e atração. E eu posso fazer outras coisas com a redação. Por exemplo, posso reorganizá-la em tópicos, para entender melhor. Este é o novo texto que o Grammarly criou. Vou aumentar um pouco, mas como você pode ver, agora está muito melhor dividido em tópicos, então o leitor pode entender melhor. E há várias ferramentas que foram criadas pensando na escola. Por exemplo, você pode criar resumos, pode criar um plano de pesquisa com base em um texto, pode criar contra-argumentos com base em uma redação ou artigo, e basicamente essa é a introdução ao Grammarly. É uma ferramenta de IA muito poderosa e realmente interessante. Como você viu, ela pode te ajudar a reorganizar textos escritos para que se encaixem melhor no seu estilo de escrita. Também pode te ajudar a criar textos do zero e destacar ideias importantes de textos e artigos. É uma ferramenta realmente útil, tanto para estudantes quanto para profissionais. Eu uso quando eu quero entender as ideias gerais de um texto, mas não quero ler o texto inteiro. Por exemplo, se for um texto acadêmico muito longo. Quero ler nos comentários aqui embaixo se vocês já usaram o Grammarly. Eu sei que ele tem uma base de fãs enorme e muita gente que eu conheço já usou. Como mencionei no início, existem alguns links de afiliados na caixa de descrição abaixo, caso você queira usar a versão paga. Se você gostou desses tutoriais, considere se inscrever neste canal. Mais uma vez, meu nome é Santiago. Confere todos os outros tutoriais no canal. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Bye bye!